Olá, QA! Tudo bem? Vamos começar esse vídeo analisando esse arquivo aqui, ó, readme.md. Esse arquivo está aqui desde o começo do curso, tá? Mas vamos clicar nesse arquivo agora. Eu vou clicar aqui e olha só que bacana. Nós temos aqui uma documentaçãozinha bem simples, né? Onde foram levantados, né? Onde foram especificados requisitos funcionais e requisitos não funcionais. Perceba que aqui, ó, nos requisitos funcionais, nós temos esse X. Esse X quer dizer que isso aqui foi testado. Então, todos os requisitos funcionais foram atendidos, ok? Bacana, esse curso aqui envolve muito mais teste não funcional do que funcional. Mas é importante eu passar pelos requisitos funcionais, pelos testes funcionais e só depois testar o não funcional, beleza? Agora vamos descer mais um pouquinho aqui, porque nós temos os requisitos não funcionais. Vamos analisar um por um. Olha só que bacana. O cadastro deve ocorrer em até 2 segundos. Perfeito, né? Cadastros sem sucessos devem ocorrer também em até 2 segundos. Tranquilo. Deve poder cadastrar até 100 usuários simultâneos. Fizemos esse teste na aula passada e aparentemente esse requisito não funcional foi atendido, não é verdade? E por fim temos aqui, ó, a margem de erro no cadastro deve ser de pelo menos 1%. Isso quer dizer que sobre uma carga de usuários simultâneos, eu posso ter no mínimo 1% de requisições com erro. O ideal é não ter nenhuma, mas o analista de requisitos aqui foi um pouco gente boa, né? Ele deixou claro aqui que se tiver pelo menos 1% de erro, o sistema passa, é aceitável. E se a gente analisar o nosso script de teste de carga, a gente tem aqui, ó, um limite, uma configuração de limite, apontando para essa métrica aqui, ó, HTTP Rec Failed, onde só pode ter no mínimo 1% das requisições com erro. Ou seja, esse script de teste de carga foi construído com base nos requisitos não funcionais da documentação do aplicativo. Isso é claro, beleza? Bacana. E nós fizemos o teste de carga que atende os requisitos não funcionais na aula anterior, ok? Então, o que nós vamos fazer nessa aula? Nós vamos fazer um teste que vai extrapolar os requisitos não funcionais. E esse tipo de teste é o teste de stress, ou em inglês, stress testing, né? A ideia do teste de stress é tentar extrapolar aquilo que os limites dos requisitos não funcionais. A gente sabe que a API, gaguejei aqui, volta. A gente sabe que a API funciona muito bem com até 100 usuários simultâneos, mas e se eu colocar 1000? Será que vai funcionar? Se funcionar, perfeito, né? E esse é o teste de estresse, é o quê? A gente ir ao extremo, a gente tentar extrapolar os limites que foram especificados para a aplicação. Vamos abrir aqui a documentação de testes de estresse do próprio K6, né? Olha só que bacana o que diz na documentação. O que é um teste de estresse, né? O teste de estresse é um tipo de teste de carga, né? Ele é um tipo de teste de carga usado para determinar os limites do sistema. O objetivo desse teste é verificar a estabilidade e confiabilidade do sistema sob condições extremas, exatamente isso que eu falei. Então, a ideia do teste de estresse é eu extrapolar os limites que foram definidos nos requisitos não funcionais. E se não passar, tudo bem, a gente já sabe que esse é o limite e a infraestrutura vai trabalhar de acordo com os limites. Porém, se o teste passar e ir além dos limites, a aplicação tem uma performance além do esperado, o que é muito bom, não é verdade? Então vamos lá. Vamos descer aqui embaixo, porque a gente tem um exemplo de teste de estresse bem legal, ó. Inclusive, eu recomendo você fazer a leitura completa dessa documentação, que por sinal eu vou deixar o link aqui embaixo para facilitar para você, tá? Olha só que bacana essa configuração de estágios que nós temos aqui, ó, na documentação. A gente tem o seguinte, ó, um teste que vai durar, ou melhor, um estágio inicial de 2 minutos, que já começa com 100 usuários simultâneos. Lembrando que o limite da nossa API é 100, tá? E aí vai ficar 5 minutos rodando vários cadastros com 100 usuários simultâneos, então ele tem 2 minutos para subir os 100 usuários, subir os 100,
usuários, aí fica 5 minutos com essa mesma quantidade de carga. 5 minutos mandando ver, fazendo vários cadastros de usuários durante 5 minutos com 100 usuários simultâneos, né? 100 V-users, beleza? Depois passa por um outro estágio, que é de 2 minutos, onde ele vai aumentar a carga, ele vai fazer um ramp-up, né? Isso é o que a gente chama de ramp-up. Vai ficar durante 2 minutos subindo mais 100 usuários, ou seja, vai para 200 simultâneos. Subiu essa carga de 200, permanece agora por mais 5 minutos com essa carga de 200 usuários simultâneos. Isso já fez com que, bom, só essa configuração de estágio que a gente já está vendo aqui, com base na nossa API, já faz com que a quantidade de usuários simultâneos vá ao extremo do esperado e configurado e especificado na aplicação, não é verdade? Beleza, vai ficar 5 minutos com 200 usuários simultâneos, depois mais 2 minutos de ramp-up, onde vai colocando mais usuários aos poucos, né? Tem 2 minutos para colocar mais 100 e por aí vai, né? Então o que a gente está vendo aqui é uma configuração que a gente pode chamar de ramp-up. A cada 5 minutos tem uma carga de 2 minutos para subir mais 100 usuários. E aqui embaixo a gente tem um gráfico que facilita bastante o entendimento, ó. Olha só que bacana. Esse aqui é o gráfico dessa configuração de estágios que você está vendo aqui. Vamos analisar esse gráfico. Olha só que bacana. De 0 até os primeiros 2 minutos subiu 100 usuários e aí fica aqui, ó, durante 5 minutos com 100 usuários simultâneos. Depois aí faz um ramp-up, né? Que é o quê? Subir mais 100 usuários durante 2 minutos e fica 5 minutos estressando com 200 usuários simultâneos. Terminou esses 5 minutos, o que vai acontecer? Mais um ramp-up, 2 minutos subindo mais 100 e aí começa a estressar o sistema durante 5 minutos, fazendo vários cadastros com 300 usuários simultâneos. E por fim, mais um ramp-up de mais 100 usuários que vai para 400 e fica ali durante 5 minutos estressando a aplicação, fazendo cadastros com 400 usuários simultâneos. Terminou esses 5 minutos, tem mais um tempo para ir diminuindo a carga até finalizar. É isso que nós vamos fazer nessa aula. Nós vamos fazer exatamente esse tipo de teste com essa estratégia. A cada 2 minutos a gente sobe 100 usuários e fica 5 minutos estressando o sistema, beleza? Então isso aqui vai extrapolar os limites da aplicação, concorda comigo? Então vamos lá, o que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou pegar essa configuração. Antes disso, calma, vamos lá. Estou muito ansioso aqui, calma. Primeiro, eu vou pegar o arquivo SynapLoad, que é o arquivo onde nós temos aqui o teste de carga, né? Eu vou clicar nele, Ctrl+C, Ctrl+V, que fiz uma cópia. Vou fechar o arquivo original e ficar somente com a cópia aberta. Aqui na cópia eu vou renomear para Synap Stress, né? Porque esse aqui vai ser o arquivo de teste de stress. Perfeito, temos um novo arquivo. Agora sim eu venho aqui na documentação e posso copiar somente os estágios, tá? Vou copiar do jeito que está na documentação porque está ótimo para o nosso cenário aqui. Vou copiar os estágios e vou substituir aqui, ó, pelos estágios que vieram lá do teste de performance, tá? Então vamos lá, ó. Ctrl+C, Ctrl+V, substituir os estágios, tá? Então essa configuração que vem da documentação, ela tem ramp-ups de 2 minutos para subir de 100 em 100 e 5 minutos de estresse. Fazendo uma conta de padaria aqui, olhando aqui os números, todo esse teste de estresse deve demorar 38 minutos. 38 minutos. É bastante tempo. Então o que eu vou fazer é executar o teste, vou pausar o vídeo, 38 minutos depois eu vou voltar aqui na gravação para a gente analisar o resultado. E aí você faz a mesma coisa aí na sua casa. Quando você executar o teste, você dá um pause aqui no vídeo e espera terminar aí no seu computador, né? Então vamos lá. Eu vou salvar esse arquivo para a gente não perder o código, até porque é isso que a gente quer executar, esses estágios aqui. E aí eu vou abrir o terminal. Aqui no terminal, deixa eu digitar um ls, só para a gente ver que o arquivo foi criado bonitinho, ó. synapstress.js. O que eu vou fazer aqui? K6 run synup stress.js. Teclando Enter, vai iniciar os testes de estresse. Vai estressar e muito a nossa API. Veja aqui que nós temos de 0 até
400 V-users no total. Lembrando que a cada 2 minutos sobe 100 e fica 5 minutos estressando. Teremos aqui em média de 38 minutos de execução, como eu falei agora há pouco. Então eu vou pausar aqui o vídeo e eu retorno assim que essa execução finalizar. Você pode pausar e aproveitar para tomar uma água, tomar um café, ou então acompanhe aqui em real time, porque isso é bem curioso também, beleza? Até daqui a pouco. Bom, 38 minutos depois tivemos aqui o resultado do teste. Vamos analisar por que o teste não passou. Ele reprovou. O teste de estresse reprovou a nossa API. Vamos entender aonde que ocorreram os gargalos e por que o teste foi reprovado, beleza? Então vamos lá. Primeiramente, é interessante a gente analisar que nós executamos realmente o teste em um pouquinho mais de 38 segundos. Coisinha mínima, mas foi exatamente esse o tempo total do teste de estresse, tá? Tivemos aqui o pico máximo de 400 usuários simultâneos, né, os V-users, beleza? E tivemos aqui um total de 212.620 iterações, provavelmente tudo isso de cadastro. Tivemos muitos cadastros na API de usuários, beleza? Agora, olha só que curioso. Todas as verificações de status code retornaram 201. E aqui embaixo a gente vê ó, que na métrica checks tivemos 100% de cadastros com sucesso. Embora o teste não tenha passado na sua totalidade, tivemos aqui cadastros com sucesso. E isso é super interessante para a gente, tá? Veja aqui que nenhum cadastro falhou. Tivemos mais de 200 mil iterações e mais de 200 mil cadastros de usuários, né? A quantidade de cadastros, quantidade de iterations, basicamente isso. Então, todos os usuários que foram executados nesse teste de estresse foram cadastrados. Isso é interessante pra caramba. Tivemos aqui um total de 74 megabytes recebidos e 43 megabytes enviados, beleza? Bom, agora olha só aonde que está o gargalo, na métrica HTTP Hack Duration, que é o Response Time. Tivemos aqui ó, um pico máximo ó, de 5,41 segundos para a API responder o retorno de um cadastro. Então houveram cadastros que passaram de 2 segundos, fazendo com que essa métrica falhasse, porque o nosso requisito não funcional é que os cadastros devem ocorrer em até 2 segundos, só que tiveram cadastros que ocorreram em mais de 2, no máximo ali 5,41 segundos. Porém, a nossa média aqui está muito boa, é uma média de 1,42 segundos por cadastro, então a média está muito boa. Olha só que curioso, nenhuma requisição HTTP falhou. Todos os cadastros foram realizados, mesmo que lentos em relação à nossa métrica, por conta de ter realmente requisições que duraram um pouco mais de 5 segundos, mas ainda assim, todos os cadastros foram realizados com sucesso. Poxa, isso aqui tá bom demais. Realmente a API falhou no teste de estresse, mas ainda assim ela demonstra que tem uma boa estabilidade. Uma boa estabilidade, até porque o requisito não funcional dela diz que ela vai escalar muito bem com 100 usuários simultâneos, porém a gente colocou 4 vezes a quantidade de usuários simultâneos que ela aguenta e ela performou muito bem, não é verdade? Então assim, a nossa API tem uma boa qualidade no que diz respeito à performance, mesmo tendo falhado no teste de estresse. Tá bom? Então esse é o teste de estresse que você pode fazer no seu dia a dia. Qual que é o teste de estresse? Extrapolar os limites com base nos requisitos não funcionais da sua aplicação. Espero que você tenha gostado. Um forte abraço. Tchau, tchau.